período pré-eleitoral. Há aí uma interferência direta, para mim isso é uma confissão do Felipe Neto, de que todo o período aí de 2021 e 2022, pré-eleição, ele estava combatendo a desinformação com dinheiro recebido de entidades internacionais. Opa, Agora, e tem mais um dado aqui, tá? Ele diz que esse fundo foi garantido em 2021. E ele tem 18 meses. Então você não sabe se ele foi pago aos poucos e não se sabe qual mês de 2021. Porque se foi, por exemplo, se nós estamos falando, por exemplo, de outubro de 2021, isso perpassou todas as eleições de 2022. Tá, põe na tela de novo o site do Instituto Open Society alemão, para que as pessoas possam acompanhar. Olha, ele informa o ano 2021, mas ele não informa o mês. E ele fala que o termo desta colaboração é de 18 meses. Mesmo se for janeiro de 2021, você teria 12 meses em 2021 já chegaria a eleição. E mais 6 meses em 2022. É o período pré-eleitoral. Há aí uma interferência direta, para mim isso é uma confissão do Felipe Neto, de que todo o período aí de 2021 e 2022, pré-eleição, ele estava combatendo a desinformação com dinheiro recebido de entidades internacionais. Opa, Vivi, esse assunto parece ser grave mesmo, porque se não fosse, ele não estaria dando tanta importância em ficar negando, né? Exato. Porque afinal de contas, se não tivesse nenhum problema na utilização desse dinheiro, nenhuma interferência eleitoral, por que ele não teria orgulho de dizer, olha, o meu instituto, ele inclusive é reconhecido internacionalmente, a gente é financiado por um órgão americano para cuidar de crianças. Por que ele esconderia isso, se não fosse a utilização contra a lei, como mostrou aqui a doutora Ana Paula? Exato. E esse dinheiro, põe na tela de novo, alemão, para as pessoas saberem, esse dinheiro ele foi dado não para cuidar de criança. Exato. Olha a descrição. To support the grantees' work to combat disinformation. É para suportar os trabalhos de combate à desinformação. Não tem nada de cuidar de criança em plena época eleitoral. Inclusive, se eu não estiver enganado, o Instituto, concordo com a visão de vocês, o Arthur foi preciso ali, ele não teria por que se justificar, né, se explicar se não tivesse acontecido alguma coisa. E tem mais, o TSE tem o CIED, né, o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação, que o Instituto Vero participou, foi um contribuinte, inclusive vigiando outros sites na internet para o suposto combate à desinformação. Então, isso só estão puxando aí o primeiro fiozinho de uma longa meada e vai puxar muito mais gente. Eu tenho vários nomes aqui, depois eu vou passar nos bastidores para o Pavinato. E aí você está dizendo o seguinte, que se o Instituto Vero financiou esse órgão do TSE... Ele financiou um órgão... Não, como é que... Vamos explicar direito. Porque se o dinheiro do Vero veio do... O dinheiro da Open Society Foundation veio para o Vero e ele se aproveitou desse valor para agir dentro do TSE. Então nós estamos falando de dinheiro de entidades estrangeiras dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Não tem problema algum. Alô, deputados e senadores. Uau, a coisa vai ficando mais grave, porque a gente já tem... Muito grave isso. Juridicamente, esta eleição para presidente... Lula é um presidente democraticamente eleito dentro da lei? Não, não é. Teve fraude na eleição de 2002? Teve. Fraude processual. Eu não vou chegar nem perto da urna porque eu não tenho capacidade técnica. A lei eleitoral diz que o TSE só pode fazer, eu sempre gosto de bater na mesma tecla, que é para ninguém esquecer. Ele só pode fazer regulamentação para as eleições do ano até o dia 5 de março. As eleições de 2022 foram reguladas por uma resolução do TSE de 20 de outubro de 2022. Ou seja, 7 meses e meio depois do prazo da lei. Então já não poderia. Tirando isso, teve um tratamento diferencial, preferencial, que o Alexandre de Moraes deu, claro, à coligação Lula e Alckmin. Por que eu digo isso? Uma ação do PL pode ser a mais estapafúrdia das ações.
a Constituição garante o direito de ação. Pode ser a mais estapafúrdia e louca das ações. Antes de se aplicar uma multa por litigância de má-fé, o Alexandre de Moraes devia ter distribuído esta relação para análise de um relator. Sequer foi distribuído, ele já denegou e aplicou a multa de litigância de má-fé. E agora nós vemos aqui a entrada da Open Society de George Soros, que mantém uma dinâmica financeira com a USAID, que é governo dos Estados Unidos, porque foi fechada por Donald Trump, e este dinheiro da Open Society, uma fundação estrangeira, com relação financeira com o governo estrangeiro, financiou um instituto que financiou a checagem promovida pelo TSE. Não órgão direto do TSE, mas órgão que prestou-se a levantar informações ao longo das eleições, dizendo o que era falso e o que era verdadeiro. Portanto, mais uma nulidade, professor Soro. Pavinato, também curioso, porque aquela frase que a Dani usava, deixa o Lula falar. Quando o Lula fala, significa que ele dá um tiro no pé, na cabeça e tal. Parece que a gente tem que fazer a mesma coisa com o Felipe Neto. Deixa o Felipe Neto falar. Parece que quando ele fala, ele consegue colocar as peças do quebra-cabeça de uma maneira que se fecha. Ora, qual foi o argumento do Musk e do Trump para fechar o USAID? Por qual razão que eles fizeram isso? Eles iam contra os interesses norte-americanos, fazendo financiamento em ambientes, entidades ou países e governos que eram contra os interesses dos Estados Unidos. Além disso, faziam a promoção da filosofia woke. Internamente, o que isso representava? Uma fragilidade dos Estados Unidos que ia contra os valores, os princípios e interesses norte-americanos. Por qual razão? Porque a sociedade americana se construiu com base na meritocracia e não na vitimização. Chega para o norte-americano e diz para ele se vitimizar, ele se irrita. Ele gosta do mérito. Se você chegar lá e falar que você faz alguma coisa, ele reconhece e ele faz proposta para você ficar trabalhando com ele ou para alavancar e se tornar um empreendedor, porque ele gosta do mérito. Então, o que ele identificou? A Open Society, não. A USAID estava trabalhando de uma maneira em que tudo ia contra os interesses norte-americanos. No exterior, por qual razão? Porque financiava exatamente aqueles indivíduos, grupos e governos que iam contra os valores norte-americanos. Estava financiando opositores dos Estados Unidos. Olha que coisa assustadora. Para nós parece uma coisa estranha, mas não é, por uma razão simples. O norte-americano ele separa de uma maneira muito clara o que é governo do que é Estado. Se alguém quiser ir ofender o Estado norte-americano, todos os norte-americanos se irritam, porque eles sabem que o Estado norte-americano é o país, é o povo, é a sociedade. O governo é um penduricalho que tem o papel de administrar a coisa pública. Ninguém odeia mais o governo norte-americano do que a sociedade norte-americana. Tanto que eles lá têm o direito de portar arma, porque eles têm medo do governo entrar na casa deles. Esse é um dos fundamentos pelos quais eles têm o direito ao porte de arma. Essa é a jogada. Quando o Trump chegou e falou, acabou essa palhaçada, o Elon Musk chegou e disse, nós não queremos mais essa gente fazendo o que está fazendo, porque agora eles não promovem mais os interesses do Estado norte-americano, da sociedade norte-americana, estavam sendo utilizados como braço político, ideológico, para interferir nos nossos valores sagrados e defender inimigos do nosso Estado, da nossa sociedade. Por qual razão? Porque eles promoviam isso. Aí cai nessa situação. Quando nós vimos o que o Felipe Neto fez, como vocês apresentaram, tem um aspecto jurídico, tem um aspecto psicológico, tem um aspecto social, tem um aspecto moral. Ele simplesmente assumiu, sim, houve uma interferência. Ah, mas foi o Jorge Soros. Mas como você falou, a relação é umbilical do Soros com a USAID na configuração que adquiriu sob governo democrata, em especial do Biden. E o que é o primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá,
copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça a pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.